Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é uma análise, uma breve análise de uma situação do estado do Rio Grande do Sul, mas que pode ser estendida ao país inteiro. O nosso Roberto Rachevski analisou o estado do ensino público no Rio Grande do Sul no artigo "Por que a mais importante privatização que se pode almejar é a das escolas estaduais?". A ideia do Rachevski é de que a maior empresa estatal gaúcha, que também é, na acepção, na apreensão dele, a mais nefasta em funcionamento, é a Secretaria de Educação, né? Ele mostra que é uma empresa com filiais espalhadas por todo o estado, é o raciocínio que o Rachevski constrói, que quando se compara com o comportamento das suas concorrentes privadas no setor de ensino, mostra-se que ela custa mais caro e entrega resultados menos eficientes. Então a ideia dele é que as escolas deveriam ser privatizadas, esse seria o melhor caminho para o ensino do Rio Grande do Sul. O mesmo autor, ainda falando de educação, tem o nosso segundo artigo de hoje, "Meu artigo sobre Gramsci e a necessidade de removermos o câncer por inteiro". O tema, novamente, é a educação, mas de uma forma mais ampla. A mentalidade filosófica social brasileira e de que maneira ela permite ou facilita o avanço de ideologias coletivistas, ideologias autoritárias, ideologias socialistas. Mas a gente vai deixar esse artigo para depois, porque ele, na verdade, é uma complementação de um outro texto, é a segunda parte. Então a gente vai tratar dele quando chegar na primeira parte, que também está no nosso flash de hoje. Vamos pular logo para o terceiro artigo, do João César de Mello. Simplesmente diz o seguinte: por que a esquerda é contra a reforma da Previdência? Reforma da Previdência que essa semana atravessa, né, uma etapa importante na Câmara dos Deputados, reforma da Previdência que é necessária para equacionar as nossas contas e continua sofrendo a oposição persistente das nossas esquerdas, especialmente das forças egressas do lulopetismo, mas também do pedetismo e congêneres. Por que a esquerda adota essa estratégia? O João César de Mello evoca, em primeiro lugar, as razões mais óbvias. O eleitorado e a base e os interesses da esquerda estão assentados, sobretudo no Brasil, nas corporações, nos interesses das corporações que não querem ser atingidas pelos efeitos da reforma previdenciária. No entanto, ele mostra que há mais do que somente isso. As esquerdas têm interesse no caos para terem munição para torpedearem os governos de direita, como é enxergado, como é o caso do governo atual brasileiro, governo que concorre, que é adversário das suas teses. A esquerda tem o interesse de que esses governos mergulhem no caos para que suas agendas demagógicas, populistas e irresponsáveis ganhem fôlego, e com um discurso anticapitalista, sendo que justamente o capitalismo é a solução, é aquilo de que o Brasil mais urgentemente precisa, com um discurso anticapitalista apontando para o capitalismo como responsável pelo caos financeiro e econômico, quando os responsáveis são eles, né? Os responsáveis são eles por não aceitarem que se façam as reformas que são necessárias para fechar a conta, reformas que a própria matemática apela para que sejam feitas. Eles assim ascendem ao poder novamente e conseguem instalar aí os seus dispositivos autoritários, como fizeram em diversos países, a exemplo da Venezuela, nossa vizinha bolivariana. Então, o João César de Mello escreve um artigo em que ele elenca essa sequência estratégica que as esquerdas adotam, combatendo reformas necessárias para atingir aí os seus propósitos de poder. Muito mais do que simplesmente atendendo a uma base de eleitorado corporativista, eles têm um projeto de poder e faz parte desse projeto de poder insistir nessa narrativa, mesmo que signifique brigar contra a matemática. Ainda o João César de Mello, nós temos com ele o artigo "Era uma vez um país". O mesmo autor, ainda falando sobre o comportamento dessa esquerda duvidosa que nós temos, essa esquerda extremada, essa esquerda petista e socialista, ele mostra como essa esquerda se diz contra a corrupção,
desde que o PT surgiu. Ele veio com esse discurso de ser o partido da ética, né, o partido da moral, o partido que confrontaria o patrimonialismo, usando a base teórica de Raimundo Faoro, o patrimonialismo que domina o Brasil, em que o Brasil haveria um conflito entre os estamentos patrimoniais e a sociedade. O PT seria a grande representação desse enfrentamento. Enfrentaria a corrupção que é inerente ao comportamento desse sistema patrimonial. Quando chegam ao poder, e também quando saem, como é o caso agora, em que defendem um criminoso condenado e preso, porque para eles seria o suprassumo da justiça que esse criminoso condenado e preso fosse solto, continuam fazendo isso agora, eles discursam a favor dos principais corruptos, mesmo que para isso usem como retórica, como subterfúgio, a afirmação de que esta corrupção é um meio para atingir um fim social mais nobre, né? E com isso lançam todos os seus torpedos contra aqueles que realizaram a Operação Lava Jato, uma investigação, uma grande operação que combateu a corrupção nas entranhas do Estado brasileiro. Sérgio Moro e Quejando são os grandes inimigos dessa esquerda, o que mostra a contradição inerente ao seu discurso. Fechando uma trinca de artigos do mesmo autor, do nosso João César de Mello, nós temos também um artigo que tem por mote o Dia da Independência dos Estados Unidos. Neste 4 de julho, que tal falarmos sobre o imperialismo comunista? O 4 de julho é uma data que evoca a sensibilidade patriótica dos americanos, que fazem uma grande festa nas ruas com fogos e marchas militares, e, evidentemente, as nossas esquerdas têm um ranço, têm um ódio, têm um asco muito profundo dos Estados Unidos, do sucesso que aquela nação representa em diversos aspectos, e daquilo que representam naturalmente seus pais fundadores, que são festejados nesse dia 4 de julho. E eles alvejam aquilo que eles chamam de imperialismo yankee, o imperialismo dos Estados Unidos, que supostamente haveria um projeto de poder internacional dos americanos, mediante o qual eles exportam o capitalismo neoliberal para todos os países do mundo, esquecendo-se das atitudes verdadeiramente imperialistas e intromissoras nas soberanias nacionais do Império Comunista e de todo o movimento comunista internacional. O que a história mostra que foi muito mais grave, muito mais perigoso, muito mais problemático e teve consequências muito mais sangrentas. Agora nós voltamos, como nós tínhamos prometido, à questão do Gramsci, ao artigo do Rachevsky, que tinha duas partes, porque a primeira parte é o nosso artigo vice-campeão da semana, se assim nós pudermos nos expressar. Pelo amor de Deus, parem de dar crédito a Gramsci pela hegemonia marxista na guerra cultural brasileira. O artigo do Rachevsky, pelo título, naturalmente suscitou muita polêmica entre os meios liberais e conservadores que tiveram acesso ao texto, e isso levou a que ele publicasse a segunda parte, que foi já o nosso artigo lá de trás, como nós comentamos, tentando explicar por que ele escreveu o seu texto, trazendo uma explicação para esse público que questionou o teor do artigo. O Rachevsky considera, e a nosso ver ele tem razão nesse aspecto, que as raízes culturais na sociedade, no Estado, na dinâmica do Estado brasileiro, que permitem o avanço de ideologias autoritárias, ideologias coletivistas, ideologias estatistas, são anteriores ao advento da obra de Antônio Gramsci ao Brasil. Ele elenca alguns exemplos, o positivismo, até o catolicismo, um certo viés social da Igreja Católica, de alguns elementos da Igreja Católica na formação brasileira, o positivismo de Augusto Conte, que era uma doutrina eminentemente antiliberal, ele elenca também o trabalhismo de Vargas, o fascismo, na verdade, o integralismo e o positivismo castilhista adaptado a uma esfera nacional do varguismo. Todas essas bases ideológicas brasileiras na construção da sociedade e do Estado Nacional, elas levam a um fortalecimento da burocracia estatal e, por consequência, também a um certo viés doutrinador da instituição de ensino no Brasil. O positivismo foi um dos primeiros a trabalhar no aparelhamento de esferas de ensino. Essa ideologia dominou várias escolas, inclusive a escola militar, o que foi importante até para a proclamação da República, o golpe que depois o Império. Então existe nessas bases ideológicas anteriores à chegada do gramscismo um elemento poderoso na preparação do terreno para que a doutrinação e para que a hegemonia ideológica ganhassem peso no Brasil. É isso que o Rachevsky está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que o gramscismo não tem importância nenhuma, coisa de que nós pessoalmente discordaríamos,
É evidente que esse acréscimo ideológico tem peso na definição do quadro atual. O que ele está querendo dizer é que o buraco é mais embaixo. Nós temos um problema mais antigo, um problema ainda mais profundo, que também precisa ser combatido pelos liberais, sobretudo que são aqueles que têm a maior sofisticação teórica em obras, como por exemplo do professor Antônio Paim, para desafiar essa estrutura patrimonial, burocrática, embebida em ideologias coletivistas e autoritárias que nós tivemos no Brasil. Por falar no resultado disso tudo, o resultado desse edifício de ideologias, às quais o gramscismo se soma, sem ser o único, nós temos um campeão inédito na nosso IL Flash. O advogado e sociólogo Sérgio Alves de Oliveira, com seu artigo "E o aparelhamento da Constituição, presidente Bolsonaro?". É uma pergunta que ele dirige ao presidente Bolsonaro, que tem o costume, desde a sua campanha eleitoral, de criticar o que seria um clima de estar tudo dominado, né? As esferas públicas estão dominadas, o ensino está dominado pelas esquerdas, eles estão em todo lugar. Mas a própria Constituição, ela tem no seu conteúdo, no seu texto, na mentalidade que levou à sua elaboração, que era dominante nos seus criadores, na Constituinte de 88, a própria Constituição estimula um viés excessivamente social, estimula o estabelecimento de um consenso social-democrata, criando, sugerindo, suscitando a criação de uma série de leis esdrúxulas e de direitos que na verdade não existem, que não se sustentam nas contas, não se sustentam na matemática. Então é preciso ver com muito cuidado o problema da nossa Constituição, e é esse o alerta que muitos liberais, como Roberto Campos, já fazem há vários anos e que o Sérgio Alves vem fazer novamente aqui no nosso Instituto Liberal. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.